Mobilidade e estabilidade. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, mas se eu te perguntasse o que é mobilidade e o que é estabilidade, você teria essa resposta na ponta da língua? Eu tenho certeza que não também. Toma cuidado que isso pode estar atrapalhando os seus resultados. Então fica aqui até o final dessa aula que eu vou te explicar. Fala aí meu Stark, fala aí minha Stark, aqui quem tá falando é o Bruno, eu sou especialista em treinamento funcional, criador da comunidade Stark, que é a maior e melhor comunidade de treinamento funcional do mundo, e eu ajudo profissionais e estudantes de educação física a chegarem no faturamento de pelo menos R$5.000 por mês em 6 meses ou menos. E uma das principais estratégias que eu utilizei para chegar nesse faturamento, para sair de 1.300 e chegar em 5.000 em 6 meses, e uma das principais estratégias que os meus mais de 700 alunos utilizam também para chegar no faturamento e passar desse faturamento de 5.000 é exatamente mobilidade e estabilidade. Primeira coisa que eu preciso te alertar aqui é te dizer que a maioria das pessoas que tenta te ensinar sobre mobilidade e estabilidade, nem a própria pessoa sabe o que é mobilidade e estabilidade. Por quê? Vou te dizer o seguinte: o treinamento funcional tomou uma proporção muito grande. E quando o treinamento funcional chega em algum lugar, a mobilidade e a estabilidade vai chegar junto também. Por quê? Porque mobilidade e estabilidade é um dos pilares do treinamento funcional. Então a gente tem como pilar padrões de movimento, capacidades e habilidades físicas e funções articulares. Quando a gente fala de função articular, a gente está falando de mobilidade e estabilidade. E aí, como essa proporção ficou muito grande, muitas pessoas ouviram e ouvem falar de mobilidade e estabilidade e querem aplicar nos alunos, querem até mesmo ensinar outros profissionais sem nunca nem ter estudado sobre o assunto, sem nunca nem ter, aplicado de fato, vivenciar a mobilidade e estabilidade na vida deles. Então toma cuidado e escolhe muito bem as pessoas que você segue para aprender, porque muitas vezes nem a pessoa aplica, ela nem sabe dizer o que é e ela tá tentando te ensinar. E aí, já viu, né? Vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Você vai aplicar com o teu aluno errado, o teu aluno não vai conseguir ter o resultado que você está buscando com ele, vai aumentar muito o risco de lesão, e já viu, cara, teu aluno não vai te valorizar, vai te pagar pouco, se você cobrar mais ele vai achar que tá caro, não vai indicar teu trabalho para ninguém, e você vai continuar na vida que você tá, ganhando R$1.200, R$1.300 por mês, certo? Então o que é mobilidade, galera? Mobilidade é a capacidade que uma articulação tem de atingir a amplitude máxima de movimento de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Preste atenção que e se você precisar, volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo essa definição. Nessa definição a gente tem 3 pontos específicos que a gente tem que levar em consideração quando a gente quer trabalhar a mobilidade. Atingir a amplitude máxima de movimento, de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. A maioria das pessoas só leva em consideração a primeira, que é atingir a amplitude máxima de movimento a todo custo. Então você vai ver, por exemplo, uma pessoa falando para você trabalhar a mobilidade de ombro, fazendo isso aqui, ó. Cara, isso aqui é movimento de ombro, que pode sim ajudar no trabalho de mobilidade e no ganho de mobilidade, mas não é mobilidade. E se você pega um aluno que tem pouca consciência corporal, que não consegue entender o corpo no espaço, nunca fez esse trabalho, tem lesão já de ombro ou tem uma predisposição para lesão de ombro, e você pede para ele fazer um movimento assim, ó, cara, a chance dele se lesionar é muito grande e, como eu disse, você não vai ter o resultado que você está buscando. Um outro exemplo eu vou te explicar no chão, só para você ter uma ideia, porque eu tenho quase certeza que você já viu esse exercício aqui, que é chamado de 90-90. Então se liga, o que é o 90-90? Por que é chamado de 90-90? Porque eu tenho 90 graus de flexão do joelho da perna da frente e 90 graus de flexão do joelho da perna de trás. Só que muita gente faz esse exercício assim, ó, te ensina assim, ó, faz o 90-90 e fica assim, ó. Mano, isso aqui parece uma barata quando você taca veneno nela. Tem nada de mobilidade nisso, velho. De novo, amplitude máxima de movimento, só que de forma ativa e controlada. Isso aqui não tem nada de controle. E sem compensação com nenhuma outra articulação. O que quer dizer? 90-90, eu tô tentando trabalhar quadril. É o quadril que movimenta. Nenhuma outra articulação pode movimentar. Então quando eu tô fazendo 90-90, ó, eu vou me posicionar aqui. Só para você ter uma noção, a explicação desse exercício ela é extremamente complexa, eu não vou entrar na explicação a fundo de como fazer. Mas eu quero trabalhar, por exemplo, o quadril da frente. Eu não posso movimentar a lombar, porque senão eu estou compensando a falta de movimento no quadril na lombar. E aí o quadril não movimentou, ou seja, mobilidade zero do quadril. Então o que eu faço? Estabilizo a lombar e movimento o quadril. Ó. Levando o tronco à frente, eu estou movimentando o quadril. E volto. É simples, galera. Só que ninguém te conta. Por quê? Porque a pessoa também não sabe. Então isso aqui é cara, dos exemplos que eu posso te dar de mobilidade e estabilidade. Então leve em consideração o seguinte. Quando você estiver trabalhando com o teu aluno, você precisa levar em consideração amplitude máxima de movimento
de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Não é para você tentar atingir a amplitude máxima de movimento a todo custo, de forma passiva, puxando a perna do aluno para cima. Velho, esquece isso. A mobilidade precisa ser de forma ativa e controlada e sem compensação com nenhuma outra articulação. Eu não posso atingir a amplitude máxima de movimento a todo custo. Então, essa é a definição de mobilidade. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, porque as pessoas não sabem falar sobre isso. Agora vamos para a estabilidade então, galera. O que é estabilidade? Estabilidade é a capacidade que uma articulação tem de manter o centramento articular quando existe carga interna ou externa no sentido contrário do movimento. Caraca, agora ficou complicado, né? Calma, só a explicação é um pouco difícil de entender, mas é fácil quando a gente leva para a prática. Então, de novo, manter o centramento articular, ou seja, a neutralidade da articulação, ela não pode movimentar, quando existe carga interna ou externa no sentido contrário do movimento. Vou te dar um exemplo simples, beleza? O exemplo da prancha. Quando eu faço prancha, o que acontece? A prancha não é para pegar abdômen. A prancha é um exercício enquadrado dentro de um padrão de movimento chamado anti-hiperextensão. Padrão de estabilidade lombar de anti-movimento. Quando eu faço prancha, eu estou querendo evitar a hiperextensão, certo? Que é um movimento que tira a minha lombar da neutralidade. Ou seja, se eu deixar que a hiperextensão aconteça, eu estou perdendo a neutralidade da lombar. Eu estou deixando de ter um centramento articular, ou seja, perdi a estabilidade. Então, quando eu entro na posição de prancha, o que acontece? Eu tenho a gravidade atuando em cima da coluna lombar, querendo hiperestender a minha coluna lombar. Então eu tenho carga externa, que é a gravidade nesse caso, no sentido contrário do movimento. Por quê? Porque eu quero movimentar, eu quero deixar minha lombar para cima e a gravidade está indo para baixo, no sentido contrário. Então eu tenho que manter o centramento articular quando existe carga externa, que é a gravidade nesse caso, no sentido contrário do movimento. Quando eu consigo fazer isso, ou quando o meu aluno consegue fazer isso, ele está trabalhando em estabilidade. Não é isometria, não tem nada a ver com isso. É manter o centramento articular quando existe carga interna ou externa no sentido contrário do movimento. Então isso é mobilidade, isso é estabilidade, e a partir de agora você não vai deixar mais ninguém te enganar por aí pela internet, sendo que nem a pessoa sabe dizer o que é mobilidade e estabilidade. E aí quando você aplica isso com os seus alunos, consequentemente você vai melhorar as funções articulares dele, e você vai melhorar as funções que precisam ser melhoradas através da avaliação do movimento. Teu aluno vai se movimentar melhor. Muito provavelmente, se ele tiver qualquer tipo de dor com mobilidade e estabilidade, na maioria das vezes você consegue resolver, vai eliminar a dor dele, vai prevenir risco de lesão, vai diminuir risco de lesão e, consequentemente, vai aumentar a performance, vai melhorar o desempenho dele, que ele vai estar se movimentando melhor, ele vai conseguir se movimentar mais e vai ter resultado, velho. É o caminho perfeito para você chegar nos 5 mil de faturamento mensal, porque ele com resultado, ele te paga mais, ele indica o seu trabalho para outras pessoas e aí é consequência de começar a ganhar dinheiro. Beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje sobre mobilidade e estabilidade. Espero que você tenha curtido. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.